Olá, Isack Hadjar pode perder o pódio em Mônaco? Hoje, a Alpine apresentou seu caso aos comissários após obter o direito de revisão, um processo que pode devolver o troféu a Pierre Gasly. No GP de Mônaco, Pierre Gasly recebeu 2 penalidades de 5 segundos por excesso de velocidade no pit lane. Terminou em terceiro na pista, mas caiu para sétimo após as penalidades. A Alpine considerou as penalidades injustas e, na quarta-feira após a corrida, entrou com 2 pedidos de revisão. Se aguardassem até quinta-feira, perderiam o prazo. As equipes agora têm só 96 horas para apresentar um pedido, prazo reduzido pela FIA após várias tentativas de revisão sem sucesso, antes era de 14 dias. A FIA agora também exige um depósito de 20 mil euros por revisão, projetado para desencorajar as equipes de contestarem infrações menores sem fundamentos sérios. A Alpine já desembolsou 40 mil euros por essas 2 revisões. Para uma revisão bem-sucedida, a equipe deve apresentar um elemento novo, relevante e não disponível na decisão original. A audiência ocorreu hoje online, com um representante da Alpine defendendo a equipe. Pierre Gasly enviou uma declaração por escrito, mas não participou. Após a audiência, a FIA confirmou que a Alpine obteve direito de revisão, mas isso não anula as penalidades. Isso simplesmente significa que os comissários acreditam que a Alpine apresentou novas evidências significativas o suficiente para que a decisão original seja revisada. Então, o que acontece agora? Bem, o caso está de volta às mãos dos comissários e não há um prazo definido para quando uma decisão final deve ser publicada. Ela pode sair a qualquer momento, talvez até antes de você ver este vídeo. Obrigado a Han Air, parceira da V-Cup, por patrocinar o vídeo. Se você está indo para uma corrida de filme ou simplesmente viajando de férias, faça isso com estilo e luxo em um voo fretado particular da Han Air. Experimente um serviço Premium 5 estrelas de conhecedor desde o momento em que você reserva o voo até a sua chegada ao destino. Eles ainda cuidam de toda a documentação e papelada, recebem você no terminal VIP executivo e organizam traslados VIP exclusivos. Sem falar que o serviço a bordo deles é de outro nível, assim como o catering durante o voo. Inacreditável. Prepare-se para voar em um Cessna Citation CJ3 Plus ou Cessna Citation Latitude para até 6 passageiros e confira o Pilatus PC-12 Turbo Hélice. Você também poderá voar em um novíssimo Citation Latitude, que sairá direto da fábrica em Wichita neste verão. Pronto para reservar sua experiência de voo executivo VIP? Entre em contato com a equipe da Han Air clicando no link na descrição hoje mesmo. Conversei hoje no paddock sobre quando teremos uma decisão. Ninguém sabia. Como estamos em uma rodada dupla, suspeito que isso só ocorra após o fim de semana de corrida, porém, como sempre, não há garantia. Se a Alpine vencer a revisão, Pierre não garante o pódio, os comissários podem tirar as punições, o que o recolocaria no pódio. Eles podem remover apenas uma, o que talvez não seja suficiente para dar a ele um pódio, ou podem decidir que nenhuma das punições deve ser alterada. E quanto a exemplos recentes? Sim, voltando a Carlos Sainz no GP da Holanda de 2025, ele foi punido em Zandvoort, mas a punição foi revisada e anulada. No entanto, como a penalidade de tempo já havia sido cumprida por Carlos, ele não recuperou esse tempo na classificação final. Ele recuperou apenas os pontos de penalidade retirados da superlicença, servindo como consolação. Neste caso, a decisão saiu uma semana após a petição e um dia após a concessão do direito de revisão. Essas revisões são raras. E é ainda mais raro uma penalidade de tempo ser removida depois do ocorrido. Enquanto estou aqui gravando isso, ainda há incerteza sobre se o pódio é do Isack ou do Pierre Gasly. Em quem você apostaria? Eu tive que rir hoje. Uma das minhas editoras, Alice, disse: "Olha, estou olhando essa foto aqui. E por que o Charles está usando a camisa do Lewis? Como você sabe que é a camisa dele?" Ela disse: "Ué, dá pra ver o 44 na lateral certo." Conversei com o treinador dele, Andrea Ferrari, e perguntei por que ele usa isso. Erro, Kim. E depois eu encontrei o Charles mais tarde, à tarde, e fiz a mesma pergunta para ele, e ele respondeu bem casualmente: "Foi um vacilo meu." Não lembro quando vi um piloto usar por engano a camisa do colega de equipe. Vi muitos comentando: será que a Kim Kardashian pegou a camisa dele? Sobre a Kim pegar a toalha do Kimi no parque fechado, o que causou grande burburinho, perguntei ao Kimi hoje se ele percebeu o sumiço da toalha. Ele percebeu na hora o que aconteceu? Ele respondeu que não, nem notou, e parece que nem precisava da toalha. Isso é algo que não vejo há muito tempo, se é que já vi. O cabelo do Lewis hoje estava solto. Ele claramente tirou as tranças que estava usando em Mônaco e, na minha opinião, ficou bem estiloso. E dá uma olhada nesse brinco.
Isso é impressionante. E para aqueles de vocês que são mais técnicos e talvez não saibam sobre os freios do Lewis, ele trocou os freios do carro dele, da Brembo, que estava lá há décadas, para a Carbon Industries. Achei que foi uma decisão ousada. E o Charles, após Mônaco, também trocará os freios. Brembo é tradicional na Fórmula 1, então imagino que isso seja uma preocupação para eles. Eu diria que é uma grande preocupação. Vamos ver como ele se sai nessa corrida e se isso realmente é uma solução para os problemas dele. Fernando Alonso chegou hoje vestido de boss, com um visual bem casual. Ele é um super-herói nessa parte do mundo. Na verdade, ele é o embaixador desta corrida e Carlos é o embaixador do Grande Prémio de Madrid. Mas nunca vi tantos fãs da Aston Martin juntos como hoje no pit lane. Estavam por toda a parte, a maioria torcendo por Fernando Alonso. E ele foi vê-los? Não, enquanto estive lá. Ele participou da coletiva de imprensa hoje e foi parabenizado por marcar um ponto, mas foi bem rápido em minimizar isso e dizer: sim, foi bom marcar, mas na verdade não foi por nossa causa. Foi por causa das coisas que aconteceram com os outros. E continuou dizendo que talvez não merecêssemos o ponto pelo ritmo puro. E será que vamos ver esse tipo de cena depois da corrida de domingo? Essa foi uma foto que tirei em 2018. Fernando e Carlos no paddock após a corrida comemorando sua herança espanhola. Talvez você já tenha visto relatos de que Fernando Alonso não fala com a emissora espanhola DAZN. Isso é verdade. Certamente nas duas últimas corridas ele não conversou com eles na área de imprensa. Basicamente, há uma série de veículos de mídia montados na área de imprensa e você vai de uma emissora para outra. E nas duas últimas corridas, ele simplesmente ignorou a DAZN. Isso teve a infeliz consequência de que qualquer um ao lado da DAZN, como a Latin ESPN, na última corrida, foi afetado. Também não conseguiram entrevistar Fernando. Não sei o motivo, há relatos, mas não confirmei a razão exata. Não posso dizer quando isso será resolvido. Lembre-se que há algum tempo Max Verstappen decidiu não falar com a Sky Sports devido a problemas. Portanto, isso não é incomum. A questão é quando será resolvido. E ainda sobre Fernando e a DAZN, a parceira dele, mãe do filho dele, estava de volta a Mônaco trabalhando na frente das câmeras para a DAZN, a emissora com a qual Fernando não está falando no momento. Curioso. Claro, a Mercedes tem o carro dominante este ano. E eles também têm dois pilotos muito bons. Mas você sabia que Oscar Piastri terminou à frente de George Russell em todas as corridas deste ano em que Oscar participou? Esses são os números. Impressionante, não é? Mas George ainda está à frente na tabela por ter vencido a primeira corrida do ano, McLaren, o motorhome deles. Ele demorou para ficar pronto no paddock hoje, em parte porque sair de Mônaco é um verdadeiro pesadelo. Esses caminhões enormes levam esse motorhome gigante do sul da França até Barcelona. Normalmente esse tipo de coisa termina na noite de quarta-feira, mas ainda estava acontecendo na manhã de quinta-feira, na hora do almoço de quinta-feira e até mais tarde à tarde. Mas agora tenho certeza de que já está tudo pronto. É uma estrutura impressionante, uma das 3 novas suítes de hospitalidade no paddock. Talvez você tenha visto meu vídeo sobre o Mad Maddering, novo circuito onde correremos em setembro. Mas hoje eu descobri que, originalmente, o organizador queria que o asfalto fosse vermelho, não preto. É isso mesmo, vermelho me pareceu estranho. Conversei com o pessoal de relações públicas hoje e eles disseram que sim. Claro, uma das cores da Espanha é o vermelho. Era possível? Sim, era possível, mas teria custado muito dinheiro. No final, decidiram deixar para o futuro algo que poderia ser incomum e difícil de realizar, em vez de focar nisso. Posso dizer que é bem provável ocorrer uma corrida de F3 nesse circuito antes da Fórmula 1 servindo como teste. Não sei se será na semana anterior ou algumas antes, mas fique atento, acho que há boa chance de acontecer. Hoje, os pilotos da F2 e F3 se reuniram no grid para a foto anual do grupo. Esse é o grupo da F3, esses são os garotos da F2. E eu me pergunto se em 3 ou 4 anos veremos algum desses pilotos da F3 chegando ao grid da F1. Acredito que um piloto da F2 conquistará uma vaga em 1 ou 2 anos, provavelmente Colton Herter com a Cadillac, se obtiver a superlicença. Vamos falar sobre o relógio Tag Heuer. Ele é grande e pesa cerca de 320 quilos montado desse jeito. E eu vi eles montando hoje, conversei com um dos caras lá. Eles possuem 7 conjuntos de relógios, cada um com 3 grandes, 4 ou 5 de 2 metros, relógios de parede e outros modelos. Eles são enviados por transporte marítimo pelo mundo, revezando entre si. Notei um problema com a roupa de um dos caras que montava o relógio. Sim, ele colocou muita pressão nesses shorts. Eles rasgaram, mas ele conseguiu encontrar uma fita adesiva para sair dessa situação. Estou gravando este vídeo no pátio do meu hotel, mas ontem à noite em Barcelona o trânsito estava completamente parado. Havia mais de 100 mil pessoas nas ruas porque o Papa estava na cidade.
Agora, eu vim de Madrid no dia anterior, onde ele também estava. Então, eu segui o Papa de Madrid para Barcelona. E ontem, F1 não estava na cabeça de ninguém, era tudo sobre o Papa. Agora falando do Max Verstappen, corrida decepcionante em Mônaco. Mal largou, estava sem unidade de controle eletrônico e sem motor de combustão, que agora foi aposentado. Ele tem direito a 4 ao longo da temporada, então o motor número 2 vai entrar em ação. E antigamente eles usavam um motor diferente para a classificação, treinos e corrida. Atualmente não há tempo para trocar um motor entre sessões devido à complexidade. Assim, Max usará o motor número 2 a partir do TL1 em Barcelona. Fiquei impressionado com a garagem da V-Carb hoje. Esta era a frente e esta a parte de trás. Então, do que se trata isso? É uma parceria com o patrocinador Visa Cash App, relacionada à Copa do Mundo da FIFA. E para esse fim, os pilotos, o chefe de equipe e a maior parte da equipe, se não todos, estavam usando essa camisa específica hoje. E alguns ainda tinham esse cachecol estiloso. Então, há quanto tempo essa ideia surgiu? Bem, isso remonta ao final de janeiro, começo de fevereiro. Eles se sentam com o patrocinador, discutem sobre isso. As camisas ficaram prontas há cerca de 6 semanas. Muitas foram para a imprensa e estão à venda na loja da Red Bull. Admito, eles são provavelmente os melhores nisso entre as equipes. Parabéns, VCAR. E qual número tenho nas costas? Liam Lawson. Este fim de semana mostrará se Kimi Antonelli pode vencer 6 vezes seguidas em Barcelona. E lembre-se, no próximo ano não teremos o Grande Prémio de Barcelona-Catalunha porque ele acontece a cada 2 anos. Eles realizam essa corrida desde, se não me engano, 1991. Então, é uma boa sequência. Agora tem um botão chamado inscrever-se que eu vou convidar aqueles que ainda não são inscritos a apertar porque eu não quero que vocês percam os próximos conteúdos, ou pelo menos vocês poderiam curtir esse vídeo. Você vai encontrar muito mais conteúdo nas redes sociais aqui, produtos oficiais lá em cima em kimelman.com. E antes de ir, quero agradecer por assistir e dizer, continue apaixonado. Isso funciona.